Há milhares de anos, os seres humanos rabiscam nas paredes, por motivos distintos e específicos de acordo com cada época. Entretanto, em meados dos anos 1970 e 80, culminou entre os jovens a prática de espalhar o máximo possível seus codinomes pela cidade, o que conhecemos hoje como grafite. Com o passar do tempo, essa prática chega até Pedro Osório, e de maneira subversiva, alguns jovens começam a espalhar seus nomes e pintar nas ruas da cidade, trazendo incômodo para alguns e para outros cor e alegria. E é sobre essa arte que esse documentário aborda. Eu acho que a artista não é braçal, velho. De um lado mais escuro, o outro lado mais claro, entendeu? Umas paradas assim. Ficar Numa viajando diaga? numa diagonal, pode ser. É. Né? Tá. Mas aí o cara vê, mas eu gostei dessa ideia de a gente fazer um fundo com uma cor e depois vem fazendo esse desenho. Isso aqui eu trouxe pensando que a gente podia daqui a pouco fazer alguma coisa de amarelo, de detalhe amarelo. Mas olha como é que tá, mano. Tu consegue ver? O bagulho tá uma água, tá ligado? Bota o pé. Meu nome é Gabriel Gás, eu tenho 29 anos, sou um multiartista da cidade de Pelotas, hip hopper, escritor de grafite desde 2010. Estamos aí na caminhadinha faz um tempo, numa sintonia massa com o Manu, que foi quem me convidou para estar participando do projeto Trajetos. E desbravamos a cidade, já demos uma banda para lá e para cá, hoje também aí de pedal. O trampo tá acontecendo, tá rolando, o Manu já tá pintando e o bagulho é louco. O processo é lento, hein? Ah, mano, eu não consigo mais trampar sem me organizar a full antes, sabe? Ah não, cara, tem que se Eu organizar. faço um ritualzão assim agora. Uhum. Mano, cobriu bem, mano. Cobriu bem, né? Tô fazendo uns testezinhos aqui com os laranjas para dar uma organizada nos tons, né? Botar numa ordem de mais escuro para mais claro. Curto fazer esse processo. Cara, acho que foi por volta ali de 2008, 2010 que eu comecei a arriscar tudo que eu podia arriscar aqui em Pedro Osório e fazer grafite nos cadernos, tá ligado? E aí já tive o contato com o Bodão, tá ligado? E aí, mano, muito do bombe, ele que me ensinou, tá ligado? A técnica de como fazer um bombe, como deixar uma tag. Aprendi muito com ele aqui em Pedro Osório, tive esse contato com ele. E lá em Pelotas eu já tinha um contato direto, porque onde tinha rap, tinha os guris do grafite, freestylando ou fazendo alguma tela, alguma expressão ali na parede. O hip hop com seus elementos em alta, tá ligado? Sim. Mas vou te falar que, cara, em 2010, mais ou menos, eu fui um dia ali, aí a mãe do Gil, a Alta Inês, estava comentando sobre trazer uma oficina. Tipo, ela tava com a ideia de trazer o grafite para Pedro Osório, de fazer essa função aqui, e aí perguntou se eu tinha contatos. E aí, pá, falei pra ela se tem o nome do Beiro. E ela pegou na hora, chapou, tá ligado, na ideia. Sim. E aí eu fiz essa ponte, fui mediador, trouxe o Beiro pra cá. Meu primeiro contato com a street art de Pedro Osório foi através da Alta Inês e pelo contato do V-Boy, pela questão do rap mesmo, porque o V-Boy vinha gravar com o pessoal lá do Caseiro Alternativo. E daí entrou em contato assim com o pessoal da arte de rua. Logo fomos convidados e trouxemos uma equipe de artistas e fizemos uma pintura mural dentro da quadra de futebol da escola e também fomos muito bem recebidos. Como estávamos visitando uma cidade assim, que a gente percebeu que era meio carente dessa questão de cultura de rua, de pintura, perguntamos se teria algum outro pico para a gente poder pintar. Aí falaram, pinta lá embaixo da ponte, porque o bagulho é icônico, tem até onde tu acampar lá, tem toda a mão. Então a gente foi lá, a gente dava acho que entre 6, 7 artistas, não lembro todos que eram, mas eram eu, o Asno, o Jesus, o Zila.
tipo, teve essa introdução na escola, com os alunos da escola, os alunos que eram alunos da professora Inês, ela dava artes na escola lá, conseguiram levar para o camping para fazer nos pilar. E ali teve contato de várias crianças que não eram da escola, de adolescentes e tal. E, pô, foi muito da hora. E até hoje tá em alguns pilares ainda tem um pouco do desenho que era da época. E aí esse foi o meu primeiro contato, assim, com grafite, né? Que eu pude ter o contato de ver pessoas grafitando, né? Num nível técnico, assim, que te encanta. E a cena do grafite em Pedro Osório, cara, é uma cena que eu vejo que é bem... Não vou dizer que é bem rica, porque não tem tantos artistas, né? Mas eu vejo que é bem rico o grafite subversivo, né? Que as pessoas têm o costume, aqui no Brasil em específico, as pessoas têm o costume de separar o picho do grafite. Eu também tinha esse costume. Mas depois, com o passar do tempo, pesquisando melhor, o grafite e o picho, eles são iguais. Eles andam juntos. Até porque o grafite em si, né, ele se caracteriza pelo fato de tu ir ali e fazer a tua manifestação independente. Que é tu colocar o teu nome, fulano teve aqui, tem um que é hoje, né, no 2024, né, que é muito conhecido, que é o Case Eu Te Amo, né, assinado negro. Então em Pedro Osório tem mais essas manifestações, né. Mas a cena de Pedro Osório em si, eu acho que é uma cena, eu acredito, por mais que tenha poucas pessoas, eu acredito que é uma cena muito rica, assim. E a cidade de Pedro Osório também, ela é bem acolhedora nesse sentido. O Pichador da Silva, esse aqui foi o primeiro esboço que eu fiz dele, que eu fiz lá na estação, que ele tá pichando, ele tá de máscara. Eu fiz ele no contexto de pandemia. Depois eu tive essa ideia aqui, ó, de fazer ele, sei lá, pensei numa pose específica e saiu isso. E aí eu percebi que ele tá pensando, essa pose com a mão no queixo e tudo mais, é como se ele estivesse pensando, né? E aí depois disso surgiu esse outro esboço aqui. Que aí, através de algumas outras referências, eu peguei esse tipo de posição. E aí coloquei ele com os braços cruzados e tal, como se estivesse olhando para a pessoa que está vendo ele e pensando sobre. Então, fizemos uma pausinha para o almoço. A primeira parte está sendo quase finalizada já. Às vezes dá uma chuvinha, que nem agora, às vezes para. Mas a gente está trampando igual. O grafite que eu faço, e que grande parte das pessoas que eu conheço e me familiarizo fazem, é esse grafite vinculado à cultura hip hop. Porque o documentário Trajetos, ele também é um pontapé inicial para essa cultura aqui de Pedro Osório, né? O primeiro registro, né, que se tem de pessoas fazendo grafite, de pessoas falando sobre o grafite da cidade. Mas a gente está fazendo, deixando como se fosse um processo bem intuitivo, assim mesmo. E esse osso tá muito bom. O meu rolê em Pedro Osório começou a partir de que eu conheci o Manu, o Lobo, na faculdade, em 2015, faculdade de artes, onde a gente foi colega. E logo em seguida, o Manu fez o convite para eu colar em Pedro Osório para pintar. Deu acaso do povo estar por lá. E lá acho que a primeira vez que eu pintei com ele também. Primeira vez que eu pintei Pedro Osório, com o Manu e com o Felipe ainda, com o povo, né? Eu sempre conto assim, comparo as cidades da região com Pelotas, porque Pelotas tem muito grafite, então pra gente já é normal. E quando a gente pinta em cidades menores, é muito legal ver a reação do pessoal no início, né? Que não conhece isso ainda. Cara, eu acho muito louco como a gente foi muito bem recebido, assim. Às vezes, por ser cidades pequenas, pode acontecer justamente o contrário, né, mano? O pessoal ser mais fechado, mais tradicional, entre aspas, né? A segunda vez que a gente pintou foi na festa da melancia. Pra mim, uma atmosfera diferente, a gente pintou ali, enquanto a banda tocava, nós pintando no palco, assim, muito louco, tá ligado? Vocês lá começaram a tocar e a gente chegou assim do nada e bum, começamos a pintar na frente do palco e todo mundo assim, ué,
o que tá acontecendo, tá ligado? Aí, tipo, foi rolando, tipo, muito natural, assim. O Pedro Osório, assim, foi a, tipo, cidade, assim, ó, tipo, chave. Além que, tipo, fomos 2 vezes. Uma, tipo, um pouco antes da pandemia, outra no meio da pandemia. E estamos querendo ir de novo. Acho que o mais da hora também foi a vez da pandemia, que a gente tava todo mundo um tempinho trancado em casa. E eu me lembro que até veio um tiozão que tinha uma rádio, nos entrevistou e tal. Muito louco, acho que ele tinha um fusquinha. Muito louco. Tudo bem, mano? Tudo tranquilo? Tudo joinha? E aí, tudo bem? E aí, tranquilo? Como é teu nome? Henrique, HB. Como é que é teu nome? Assino como Canjo. Canjo. E aí? Meu nome é Gabriel, assino Gro. Bem, Gro. E aí, meu irmão? Beleza? Como é que é teu nome? Meu nome é Dog. Tudo bem, Dog? Bem-vindos a Pedro Osório. Nós, tipo, grafiteiros, a gente precisa só de, tipo, 2 coisas. Água e tinta. Água para diluir a tinta. e o resto a gente dá um jeito. É só não passar fome e o resto flui, porque parece que a gente meio que quando a gente começa a pintar, tipo, conversar assim, é muito louco assim, porque a gente não absorve mais nada. Tipo, não absorve fome, não absorve cansaço, sede. Tipo, parece que tudo some e é nós, tinta e parede. Outra coisa também que eu esqueci de comentar foi sobre o muro que a gente pintou na pandemia. Foi do lado do muro que a gente pintou com o povo. Triste, né, mano? Por a primeira vez que eu pintei lá, eu ter pintado com um cara e na segunda ele já não está mais entre nós. Mas também, tipo, foi como se tivesse, porque a gente fez um painel em homenagem a ele, né? Então, pô, isso aí não tem preço. E, tipo, foi um dos lugares mais da hora, assim, que eu, tipo, fui pra pintar. Sempre que eu puder, quero estar voltando em Pedro Osório para pintar. Uma cidade muito boa, assim, muito tranquila. E tem bastante espaço para arte, né? Que isso é necessário, né, mano? Trajetos simboliza isso. Essa trajetória, esses vários trajetos que compõem o grafite que a gente conhece hoje em Pedro Osório. E que tem uma galera nova hoje que eu vejo que está fazendo uns trabalhos bem legal na City. Lacramos uma pistinha, né? Querendo ou não, toda chique. Show de bola, show de bola, show de bola. Ficou a cara daqueles desenhos do Hanna-Barbera, os manda-chuva, aqueles dos gatos que eram cabeça quadrada com triângulo, com ponto. Não tô ligado. Ô, manda-chuva, tu não tá ligado? Não me lembro. Manda-chuva era 12 gatos. Não lembra? Não lembro. 12 gatos de chapéu e gravata. Bota fé, então, manda-chuva, tô ligado.